Olá, olá pessoal, estamos aqui de novo, eu e a Rosa. Oi Rosa, tudo bem? Oi, Alice. Oi, pessoal. Tudo bem? E nós estamos super felizes porque nós vamos começar uma série nova, uma série muito especial para nós. É a série de inteligência emocional para você, profissional da saúde. É uma série especial, né, Rosa? Porque a gente vê a necessidade desse tema no dia a dia nosso, dos profissionais da saúde. Não é um tema novo, isso tem se falado assim, há muitos anos, né? A gente ouve, né, falar sobre isso, mas ele está super em alta, né? É um tema que realmente as pessoas têm visto a importância, que a literatura foi importante, né? Os teóricos trabalharem bastante esse tema e mastigarem esse tema para que hoje a gente pudesse realmente colher os frutos de tudo que foi desenvolvido até hoje e aprender com o tema, colocar em prática na nossa vida. Rosa, o que eu mais gosto assim do tema de inteligência emocional que eu acho super bacana? É que quando a gente estuda inteligência emocional, a gente aprende técnicas para lidar com isso. Então, eu acho isso muito importante. A gente aprende o que eu preciso fazer, né, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, e aí eu consigo aplicar na prática. Não fica algo no mundo das ideias, né? Fica algo prático que a gente já pode trabalhar em nós mesmos. E essa série, pessoal, a série da inteligência emocional para profissionais da saúde, nós vamos fazer pelo menos cinco vídeos, tá? Cada vídeo vai trazer em ordem o que nós podemos fazer, né? O primeiro passo, o segundo passo, o que a gente tem que fazer aí, né, para adquirir, né, ou mesmo para desenvolver essa inteligência emocional. E hoje, como é o primeiro vídeo dessa série, nós vamos falar sobre a autoconsciência. Né? Que é autoconsciência? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso primeiro para desenvolver a minha inteligência emocional? É se autoconhecer. É ter consciência de como você se coloca no mundo. Ter consciência das suas ações, das suas reações, dos seus hábitos, do seu comportamento. Então, esse é o primeiro passo. Assim, às vezes a gente fala sobre isso, né? Parece tão fácil, mas não, é preciso de um exercício mental, né? É preciso um esforço para que a gente consiga se conhecer. Não basta viver a vida, né? Laissez-faire, laissez-passer, né? Vamos viver a vida. Não, a gente precisa se exercitar no autoconhecimento e ser capaz de fazer reflexão sobre a sua vida. É olhar para dentro, né? É trazer um olhar para si. Antes de querer mudar o outro, querer, né? A gente tem, eu falo por mim, né? A gente tem muito essa reação, né? A pessoa está errada, a pessoa que falou, a pessoa que... Mas como que sou eu, né? Qual tem sido a minha reação? Qual é o meu sentimento? E sem julgar esse sentimento, né? Sem só entender mesmo nesse primeiro passo qual está sendo a minha emoção e por que eu tenho feito isso. Acho que chegar um pouco na causa raiz desse sentimento, né? Tem tudo a ver com o Lean, né, Rosa? E como melhorar isso? Rosa, como que eu consigo melhorar a questão da autoconsciência? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, nós podemos começar com duas grandes dicas, né? Então, a Alice deu a primeira, que diante de um sentimento que você tenha, quer seja no trabalho, na sua vida pessoal, dê nome para ele. Eu estou sentindo muita alegria hoje porque eu estou aqui fazendo esse vídeo, que é uma coisa que eu gosto, que eu curto, e isso faz parte de um projeto super grande, nosso e tal. Ok, eu tenho então o meu sentimento de alegria. Então, eu estou identificando e estou dando um nome para ele. Mas eu não estou julgando o meu sentimento. Isso normalmente a gente faz, por exemplo, quando os sentimentos não são tão, vamos dizer assim, no campo positivo da coisa. Então, se eu estou com raiva de alguma coisa que me aconteceu, e qual de nós não tenha sentido raiva em algum momento das nossas vidas, a gente tende sempre a querer ou esconder aquele sentimento, ou dizer que não é aquilo e tal. Mas a hora que eu
entro em contato com o sentimento, com a emoção, com os reflexos daquilo, eu consigo me conhecer melhor. Então, a primeira dica, não julgue seus sentimentos. A segunda dica, nomeie seus sentimentos, suas emoções. E um espaço muito importante, olhe para eles com curiosidade, com generosidade, para que você consiga entender melhor a si mesmo. Você não pode se autoflagelar, né? Então, assim, eu senti raiva, então não, você não pode sentir raiva. Então, são sentimentos humanos, todos nós vamos ter. Só pode se autoflagelar se for com pena de pavão, né, Rosa? Que você me deu uma. Só se for com pena de pavão. E essa história dá até para contar uma outra historinha aqui. E em momentos difíceis, pegue uma peninha e passe nas costas, assim, que todos nós da área da saúde, qualquer pessoa, na verdade, merece realmente ser afagado e ser acariciado, né? O interessante é se você puder anotar os seus sentimentos. Faça isso ao longo de uma semana, por exemplo. Aqueles picos que a gente tem, que ninguém acorda de um jeito e vai dormir exatamente do mesmo jeito. A gente tem uma flutuação, a gente transita entre os vários sentimentos de alegria, de apreensão, de ansiedade, de raiva, de medo. Então, isso tudo é parte do dia a dia de todas as pessoas, mas dê nomes. E depois de um período, uma semana, por exemplo, olhe e veja o que está em alta ali dos seus sentimentos, porque assim você toma consciência deles e pode identificar o quê? Se aquele sentimento não está dentro dos limites saudáveis para você, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, vamos buscar entender melhor, olhar para ele com mais curiosidade. Por que será que isso não está me fazendo bem nesse momento, né, Alice? E olha só, uma outra dica muito importante, se cerque de pessoas que consigam te dar retorno sobre como você está, sobre como é que você está vindo. Por exemplo, uma coisa que sempre me aconteceu é a gente entra numa reunião e de repente tem uma discussão que é super natural no ambiente de trabalho, tem pontos de vista diferentes, e aí perguntar para um colega de trabalho, e aí, o que você achou? Ele vai poder te dar um feedback genuíno para você, olha, acho que você talvez tenha sido um pouco áspera, um pouco rude aqui e ali. Não, acho que você se colocou super bem, foi assim, foi dentro do aceitável do que a gente estava discutindo e tal. Então, se cercar de amigos, colegas, família, que possam te dar esse retorno. E claro, né, Alice, nós estamos dentro de um canal de Lean, né? E aí não tem como não pensar em inteligência emocional e não pensar em Lean. O que o Lean tem a ver com tudo isso, né? Você quer dar um gostinho de quero mais aqui? Eu quero contar antes o exemplo que eu vivo, que eu vivi e que eu acho que tem muito a ver com a autoconsciência, Rosa, que foi assim das minhas reações e dos meus sentimentos, das minhas emoções, que eu tive assim, um momento da eureka, que foi quando eu realmente entendi o porquê que eu estava sentindo aquilo. Assim, eu tenho... quando eu estou cansada ou com fome, às vezes eu acabo tratando as pessoas de um jeito que eu me arrependo. Sabe quando você fala alguma coisa e você fala assim, ai meu Deus, por que eu falei isso desse jeito, né? Ai, eu não podia ter ficado quieta, né? A gente fala assim. E aí, Rosa, essa minha reação, eu comecei a buscar entender, sabe essa coisa de se exercitar e de tentar entender por que você está sentindo aquilo, ou por que você está tendo essa reação? Eu fiz esse exercício. E ao longo do tempo, eu fui entendendo que essa minha reação tinha muito a ver com o meu estado físico mesmo, de cansaço e fome. E aí, eu entendi por que eu estava sentindo aquilo, por que eu estou tendo essa reação, estou tratando a pessoa um pouco mal, estou sendo um pouco mais ríspida, minha paciência está menor, por que eu estou tendo essa reação, esse comportamento? Ah, é porque eu estou cansada. E aí eu comecei a entender
que esse meu sentimento, essa minha emoção, na verdade, essa minha reação era por conta de um estado meu. E aí agora eu sei, minha família sabe, os meus colegas sabem que quando eu estou cansada com fome, não é o melhor momento para discutir coisas importantes. E aí eu vou buscar fazer o que melhora. Então, ou eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, né? E aí a gente vai modulando isso. Mas então, essa questão de reconhecer, né? De buscar entender por que eu estou tendo essa reação. E a maioria das vezes, qual que é o sentimento imediato? É culpar a pessoa. Pelo amor de Deus, também essa pessoa aqui, entendeu? Também... E aí você vai entendendo que, na verdade, é você, né? Não é o outro. Acho que essa, então, é a primeira dica, assim, né? O primeiro aspecto importante da inteligência emocional é a questão da autoconsciência, é entender, né? Buscar olhar para si, buscar entender. E como a Rosa falou, também ter esse suporte, né? Essa ajuda de alguém. Então, assim, meu marido... por que você tá cansada? Provavelmente você tá cansada, né? Ou ele pergunta para mim, né? E aí eu, verdade. Verdade, estou cansada, por isso que eu tô assim, né? Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Ter esse feedback, essa suporte, né, dos familiares para te ajudar a entender essas emoções também. E no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre isso, né? Sobre, a partir do momento que você entendeu, o que eu faço com isso então agora, né? Como que eu faço a gestão dessa emoção? Mas falando, né, resgatando um pouco o que a Rosa falou, da relação entre a emoção e o Lean, eu percebo assim que tem tudo a ver, sabe? Nós somos de um canal aqui de Lean, então, né, nós vamos sempre falar do Lean, falar da saúde, né? Então, eu vejo assim que a inteligência emocional, o Lean, ele proporciona para nós uma certa maturidade, né? Não só na questão dos problemas, de entender os problemas e buscar, né, a causa raiz e coletar dados para depois ter uma ação, mas é esse tipo de pensamento, essa maneira de raciocinar, a gente acaba trazendo para a vida também, né? Então, por que eu estou me sentindo dessa maneira? Por que eu estou tendo essa reação? A gente passa a fazer um PDCA interno, né? Da nossa vida. Né? E assim, o que é importante destacar é que na área da saúde, especificamente, a gente tende a ter emoções mais difíceis, como, por exemplo, ansiedade, né? Medo, às vezes, né? A ansiedade em si, nós fizemos até recentemente uma pesquisa informal lá no nosso Instagram sobre os sentimentos que o profissional da saúde mais sentia durante o trabalho. E, assim, 50% das pessoas responderam que sentiam ansiedade. Né? Então, veja bem, como a ansiedade está presente nos profissionais da saúde, né? No dia a dia da saúde. E assim, isso não é uma constatação nova, né, Rosa? Acho que o próprio Goleman falava, né, que a doença do século era a ansiedade, ele falava? Ele chegou ele publicou, né, que até o século XIX e tal, nós vivíamos muito a era da melancolia, que isso acabava se manifestando muito nas coisas culturais, inclusive, né, o tipo de literatura que se tinha, o tipo de manifestação artística de pintores e tudo. E que o século XX, adentrando o século XXI, nós viveríamos o século da ansiedade, né? A era da ansiedade. Então, imagine, né? Nós profissionais da saúde que estamos na linha de frente, ou no campo da gestão, ou nas áreas de apoio, eu estou lá na unidade de saúde. A ansiedade, ela vem porque nós queremos garantir a segurança para os nossos pacientes, garantir a nossa segurança, a segurança institucional. Nós estamos diante, muitas vezes, de uma unidade que está com uma dificuldade financeira, que pode estar tendo desabastecimento de algum insumo. Então, tudo isso vai se somando e aí você fica ansioso porque você sai de casa com aquilo que motivado a fazer o quê? O melhor,
Nós todos vamos para as nossas unidades de saúde querendo o quê? Salvar vidas. Então, o simples fato de nós estarmos diante da possibilidade de, na falta de um determinado material, eu poder comprometer o meu maior compromisso, que é salvar a vida, isso vai gerar ansiedade. Então, se gera em mim, pode gerar no outro, no outro, no outro. E isso tudo acaba se tornando meio sentimento em si da própria equipe, né? Então, a própria equipe da saúde vive aquilo no dia a dia. E isso não vai fazer bem para as pessoas, né? Para todas as pessoas. Então, a ideia aqui de quando a gente identifica os nossos sentimentos, nomeia os nossos sentimentos, a gente abre uma janela de oportunidade de nós buscarmos entendê-lo de maneira generosa, termos curiosidade quanto a ele e de tentarmos o quê? Manejar aquilo. E aí vai ter tudo a ver com o Lean, porque se aquilo que me gera ansiedade é o que não agrega valor ao paciente, então que tal, através da gestão Lean, das ferramentas que estão disponíveis no Lean Healthcare, que tal a gente usar essas ferramentas para, de fato, eliminar os desperdícios, eliminar aquilo que não agrega valor nem ao paciente, nem a nós mesmos, né? É óbvio que aqui nós não estamos falando de situações extremadas em relação à ansiedade, que pode se tornar até um processo patológico para os profissionais da saúde. Na verdade, ao contrário, nós encorajamos que, se em algum momento as pessoas identificarem que aquilo está fazendo tão mal a ela que precise de uma ajuda terapêutica, tem que buscar. A grande questão do tema inteligência emocional é quando nós estamos dentro de parâmetros que nós mesmos conseguimos fazer a gestão daquilo, e isso é um spoiler do próximo bloco, né, do próximo vídeo, mas na verdade é isso, um incentivo para que você seja curioso aos teus sentimentos, que você olhe os teus sentimentos com generosidade, se apoie em pessoas que de fato possam te dar um retorno sobre como é que você está no momento e identificar que, olha, o resultado da nossa pesquisa, 50% hoje identifica a ansiedade como um dos sentimentos mais prevalentes que se tem, né? E o Goleman já dizia isso. Então, assim, essa pesquisa, ela corrobora para aquilo que ele estava falando. E nós temos que ter responsabilidade conosco, porque se nós estamos falando de Lean, nós estamos falando em respeito pelas pessoas. Por mim, pela Alice, por quem está ao nosso lado, pela nossa equipe, pelo nosso paciente, não é isso, Alice? Exatamente, Rosa. Então, acho que esse vídeo, assim, é um pontapé inicial dessa jornada que nós vamos ter aqui junto, né? Nessa série de inteligência emocional aqui no nosso canal do YouTube. E se você quer estar mais por dentro desse tema, aprender mais maneiras de como melhorar e como desenvolver a sua inteligência emocional, continue assistindo os nossos vídeos, nos acompanhe aqui no nosso canal e, claro, compartilha com um colega seu da área da saúde, né? Aquele seu companheiro do seu time, que você sente que esse vídeo possa ajudar também, manda para ele. E a gente não pode deixar de pedir, né, Rosa, para que você, se você tem interesse em receber mais sobre esse conteúdo, em ser avisado quando o próximo vídeo lança, se inscreve no canal apertando o sininho aqui, né, do canal Dados de Nova Saúde, e você terá, assim que lançar cada conteúdo, cada pílula nossa aqui de conhecimento que a gente traz para compartilhar com vocês. E, claro, né, Rosa, como que é? Se você gostou, dá o like, dá um joinha, dá um joinha, compartilhe, se inscreva e até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal.